Capítulo 2. E pouco a pouco chegaram-se os dias de Davi morrer, e ele passou a ordenar a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou no caminho de toda a terra, e tu terás de ser forte e mostrar-te homem. E terás de cumprir a obrigação para com Jeová, teu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, seus mandamentos e suas decisões judiciais, e seus testemunhos, segundo o que está escrito na lei de Moisés, para agir com circunspeção em tudo o que fizeres e aonde quer que te virares, a fim de que Jeová cumpra a sua palavra que falou referente a mim, dizendo: Se os teus filhos cuidarem do seu caminho, andando perante mim em verdade, de todo o seu coração e de toda a sua alma, não se decepará homem teu, impedindo-o de sentar-se no trono de Israel. E tu mesmo também sabes muito bem o que me fez Joabe, filho de Zeruia, naquilo que fez aos 2 chefes dos exércitos de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, quando os matou e fez que houvesse sangue de guerra em tempo de paz, e pôs sangue de guerra no seu cinto que tinha em volta dos quadris, e nas suas sandálias que tinha nos pés. E terás de agir segundo a tua sabedoria, e não deixar que seus cabelos grisalhos desçam em paz ao Seol. E deves usar de benevolência para com os filhos de Barzilai, o gileadita, e eles têm de mostrar estar entre os que comem a tua mesa. Pois foi assim que se chegaram a mim quando fugi de diante de Absalão, teu irmão. E eis que há contigo Simei, filho de Gera, benjaminita de Baurim, e foi ele quem invocou o mal sobre mim com uma penosa invocação do mal, no dia em que fui a Maanaim. E foi ele quem desceu ao meu encontro até o Jordão, de modo que lhe jurei por Jeová, dizendo: Não te entregarei à morte pela espada. E agora, não o deixes impune, porque és homem sábio, e sabes muito bem o que lhe deves fazer, e terás de fazer os seus cabelos grisalhos descer com sangue ao Seol. Davi deitou-se então com os seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. E os dias que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. Em Hebron ele reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. Quanto a Salomão, sentou-se no trono de Davi, seu pai, e, aos poucos, seu reinado ficou estabelecido com muita firmeza. Passado o tempo, chegou Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Então ela disse: É pacífica a tua vinda? Ao que ele disse: É pacífica. E prosseguiu, dizendo: Tenho um assunto para ti. De modo que ela disse: Fala. E ele continuou: Tu mesma bem sabes que o reinado ia tornar-se meu, e que foi em mim que todo o Israel fixou a sua face para eu me tornar rei. Mas o reinado mudou de rumo, e veio a ser de meu irmão, porque era da parte de Jeová que se tornou seu. E agora há um pedido que te faço: não faças a minha face voltar atrás. Por conseguinte, ela lhe disse: Fala. E ele prosseguiu, dizendo: Por favor, diz a Salomão, o rei, pois ele não fará a tua face voltar atrás, que me dê Abisag, a sunamita, por esposa. A isto disse Batseba: Está bem, eu mesma falarei por ti ao rei. Portanto, Batseba entrou até o rei Salomão para falar com ele por Adonias. O rei se levantou imediatamente para ir ao encontro dela e curvou-se diante dela. Então se sentou no seu trono e fez pôr um trono para a mãe do rei, para que se sentasse à sua direita. E ela passou a dizer: Há um pequeno pedido que te faço, não faças a minha face voltar atrás. O rei lhe disse, pois: Faze-o, minha mãe, porque não farei a tua face voltar atrás. E ela prosseguiu, dizendo: Dê-se Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por esposa. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reinado, porque é meu irmão mais velho do que eu, sim, para ele e para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Com isso o rei Salomão jurou por Jeová, dizendo: Assim me faça Deus, e assim lhe acrescente mais, se não foi contra a sua própria alma que Adonias falou nesta coisa. E agora, por Jeová que vive, que me estabeleceu firmemente e que me mantém sentado no trono de Davi, meu pai,
e que fez para mim uma casa, assim como falou, hoje Adonias será morto. O rei Salomão enviou imediatamente por meio de Benaia, filho de Jeoiada, e este passou a lançar-se sobre ele, de modo que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, o rei disse: Vai para Anatote, para os teus campos, pois mereces a morte. Mas neste dia não te entregarei à morte, porque carregaste a arca do soberano Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porque foste atribulado durante todo o tempo que meu pai foi atribulado. Portanto, Salomão expulsou a Abiatar do serviço de sacerdote de Jeová, para cumprir a palavra de Jeová que lhe havia falado contra a casa de Eli em Silo. E a própria notícia chegou até Joabe, porque o próprio Joabe se inclinara a seguir Adonias, embora não se tivesse inclinado a seguir Absalão. E Joabe se pôs a fugir para a tenda de Jeová e começou a segurar os chifres do altar. Informou-se então ao rei Salomão: Joabe fugiu para a tenda de Jeová, e eis que está ao lado do altar. Salomão enviou, pois, Benaia, filho de Jeoiada, dizendo: Vai, lança-te sobre ele. Por conseguinte, Benaia chegou à tenda de Jeová e disse-lhe: Assim disse o rei: Vem para fora. Mas ele disse: Não, pois é aqui que morrerei. Então Benaia trouxe a informação de volta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. O rei disse-lhe então: Faze-lhe assim como falou, e lança-te sobre ele. E tens de enterrá-lo e remover de mim e da casa de meu pai o sangue imerecidamente derramado que Joabe derramou. E Jeová fará certamente retornar seu sangue sobre a sua própria cabeça, porque se lançou sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e passou a matá-los com a espada, quando meu pai, o próprio Davi, nada sabia disso, a saber, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. E o sangue deles terá de retornar sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência, por tempo indefinido. Mas para Davi e para a sua descendência, e para a sua casa e para o seu trono, virá a haver paz da parte de Jeová, por tempo indefinido. Então subiu Benaia, filho de Jeoiada, e lançou-se sobre ele e entregou-o à morte. E ele foi enterrado em sua própria casa, no ermo. Após isso, o rei colocou Benaia, filho de Jeoiada, no lugar dele sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. Por fim, o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: Constrói para ti uma casa em Jerusalém, e terás de morar ali e não sair dali para este ou aquele lugar. E terá de ocorrer que, no dia em que saíres e quando atravessares o vale da torrente do Cédron, deves saber inequivocamente que positivamente morrerás. A própria culpa pelo teu sangue virá a estar sobre a tua própria cabeça. Então disse Simei ao rei: A palavra é boa. Assim como falou meu senhor, o rei, assim fará teu servo. E Simei ficou morando em Jerusalém por muitos dias. E sucedeu, ao fim de 3 anos, que 2 escravos de Simei puseram-se a fugir para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate. E pessoas vieram contar isso a Simei, dizendo: Eis que os teus escravos estão em Gate. Simei levantou-se imediatamente e selou seu jumento, e foi a Gate, a Aquis, procurar seus escravos. Depois, Simei foi e trouxe seus escravos de Gate. Informou-se então a Salomão: Simei saiu de Jerusalém a Gate e está de volta. Em vista disso, o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: Não te pus sob juramento por Jeová para te advertir, dizendo: No dia em que saíres e deveras fores para cá e para lá, deves saber inequivocamente que positivamente morrerás. E então não me disseste: É boa a palavra que ouvi? Então, por que não guardaste o juramento de Jeová e o mandamento que te impus solenemente? E o rei prosseguiu, dizendo a Simei: Tu mesmo certamente sabes todo o mal que fizeste a Davi, meu pai, como teu coração sabe muito bem. E Jeová certamente fará voltar sobre a tua própria cabeça o mal causado por ti. Mas o rei Salomão será bendito, e o próprio trono de Davi se mostrará firmemente estabelecido perante Jeová para sempre. Com isto o rei deu ordem a Benaia, filho de Jeoiada, que então saiu e se lançou sobre ele, de modo que morreu.
e o reino ficou firmemente estabelecido na mão de Salomão.